E aí, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caralho, Cristiano, e essa papada aí, hein? Tá gordinho, hein, bicho? Um pouquinho, hein? Obrigado, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Noite. Pensei que a gente ia ficar uns dias sem estudar. Professor, você já lançou a nota da gente? 4 vezes eu lancei já. É mesmo? É. No Classroom? Com certeza.
Se tudo correr bem, só segunda. Ouviu? Oi? Se tudo correr bem, só segunda. Só segunda o quê? Anota. Você falou que tinha lançado? Hã? Você falou que tinha lançado? Fui Tá. irônico. Ah, tá. Desculpa aí. Desculpa por acreditar. É, pois é. Vou carregar esse celular aqui. Cálculo hoje vai ter? Já. Já venho, já. E aí, Rosa, como é que tá no trampo lá? E aí, Cristiano? Achei agora aqui, pô, tava perdido aqui. Tô vendo que tá perdido mesmo, mano. E aí, tá de boa? Só sossego. Aí sim. Tá Passei lá fazendo o pra... quê? Vocês estão fazendo o que lá na fazenda? Ixi, uma parte de trampo lá, cara. Uma parte de trampo. Hoje foi o seu Antônio lá, foi conhecer lá a fazenda lá. Tem que levar o chefe lá pra dar uma passeada, pô. O chefe tem que conhecer a fazenda também, pô. Né, seu Antônio? Fiquei preso lá, ô, Cristiano. Foi mesmo, pô. Ai, que engraçado. Aí a câmera aí, né?
Que metida! 100% de bolsa. Aí sim, hein? Caramba. Fiquei até orgulhoso agora, hein? Vê se fica na São Judas agora, hein? São Judas é boa. Tem um nome legal no mercado. Tem bastante conhecido que fez a São Judas. Parabéns. Feliz em saber, hein? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Você não tem mais WhatsApp, não? Ou a senhorita me bloqueou, assim? Você não gosta da presença do Rafael no seu WhatsApp? Eu já vou começar a aula aqui. Tô dando estruturas metálicas e de madeira para Guarulhos e Liberdade. Estamos fazendo um intensivo de 15 dias, tá puxado. Até mandava uma foto, mas eu tô fazendo uma coisa politicamente incorreta que eu não posso mostrar dando aula. Você não tem mais WhatsApp, não? A senhorita me bloqueou, assim, você não gosta da presença do Rafael no seu WhatsApp. Eu já vou começar a aula. Dando estruturas metálicas de madeira para Guarulhos e verdade, tem esse 15 dias para puxar. Vou mandar uma foto, é uma coisa politicamente incorreta, não posso mostrar. Dando aula. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Boa, boa, boa. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Ô, gente, alguém conseguiu pegar as apostilas lá na escola? Ou a escola falou alguma coisa? Alguém sabe me informar aí? Eu peguei segunda-feira. Eu, Douglas, Marcelo. Peguei ontem lá. Eu também peguei, amigo. É o mesmo número. Eu acho que não tem um saldo. Eu tô pensando, a irmã tomou aí lá depois.
Bom, pessoal, boa noite, né? Para quem eu ainda não dei boa noite aí. Primeiro recado nosso. Já me questionaram aqui, né? As nossas avaliações de ontem, a P1 de ontem. Eu vou lançar lá no Classroom a nota referente à prova escrita, né? Ou seja, aqueles 80% do nosso critério estabelecido lá no nosso primeiro dia de aula. Eu vou lançar a nota dos 80% referente ao que consta como aula 8, tá? Que é o que vocês têm lá. Pessoas que tenham assuntos particulares, por favor, me procurar lá no WhatsApp, né? Que é aquele mesmo que eu envio o link, né? O que eu chamo de assuntos particulares, né? Como a gente está aqui numa aula que sempre tem quase 45 pessoas, ainda não entrou todo mundo, não vou tratar os assuntos particulares de cada um junto com os demais, né? Mas assuntos particulares, o que são? Pessoas que enviaram a avaliação picada, né? Ou seja, não conseguiram enviar tudo. Enfim, entrem em contato comigo. Se bem que essas pessoas elas muitas vezes tiveram problema com o envio, como anexar o arquivo, tal, enfim, problemas técnicos assim. Peço a gentileza de pedir o auxílio das meninas da secretaria. Segundo, pessoas que não conseguiram entregar a prova, eu abri um precedente, vocês devem ter percebido, eu recebi a prova até meia-noite, né? Então, mesmo assim, teve uns 3, 4 aí que depois até mandaram, legal, valeu, obrigado, que mandaram depois, conseguiram mandar a prova 11 e pouco, meia-noite, enfim, tudo bem, aceitei essas provas até meia-noite. Mas mesmo assim teve alguns que não conseguiram, né, fazer. Então esses aí não tem muita escolha, né? Vocês vão ter que pedir reposição de prova, e isso também é com as meninas da secretaria da escola, né? E acho que tem 1 ou 2 colegas aí que estão começando hoje, enfim, aí também me procurem no particular, mas eu adianto que as minhas aulas elas estão já no canal do YouTube. Eu vou colocar o meu canal aqui no bate-papo aqui do lado, tá? O link. Então nós temos aí de aula 1 a 8, né? Sendo que a aula 8 é a avaliação. A avaliação de quem não fez a avaliação ontem vai ser diferente dessa, mas existem os questionários para cada aula, assim como tem o questionário que eu coloquei hoje da aula 9, e esses questionários eles devem ser todos entregues referentes a cada aula, né? Aula 1, 2, 3, 4 até a aula 14 que nós teremos, que é na próxima sexta, não amanhã, a próxima, até o dia 18, né? Sem falta, até o dia 18 eu preciso que vocês façam a anexação dessas lições propostas, né? Até o dia 18. Dica, né? Dica não acumulem, né? Em geral aí a gente está num volume aí de 8 a 10 questões por dia, né? Dessas aulas. Se você deixar acumular com 14 aulas, sendo que 2 são provas, então a gente pode considerar 12 aulas, é um número aí de 100 a 120 questões, né? Então acho que não é muito legal deixar acumulado, né? Então tentem fazer o mais breve possível e colocar Aí eu na plataforma do pelas Classroom. imagens que eu fiquei com mais em dúvida se... Eu estou pegando aqui um dos vídeos do meu canal, né? E aí eu estou colocando aqui o caminho, né? Aqui do lado. Ele vai direcionar para esse vídeo específico que eu peguei. Mas aí é só ir lá nos demais vídeos, né?
E meu nome aí, Rafael Mendes, né? E tenho a aula 1, estruturas metálicas e de madeira, aula 2, estruturas metálicas e de madeira nesse canal. E são as aulas que nós já tivemos lá atrás, né? E problemas, me procurem aqui no meu WhatsApp, né? Vocês têm meu número, mas eu estou colocando novamente aí no canto também, caso vocês queiram fazer alguma pergunta burocrática e como que vai ser a situação, né, daqui para frente. Bom, falei lá inicialmente, vou repetir novamente, a segunda-feira eu pretendo lançar as notas da avaliação, mas essa nota não é a P1, tá? A P1 eu só vou conseguir lançar a partir do momento que vocês entregarem as atividades referente à P1, que foi a parte de metal, né? Mas aqueles 80% referente ao que seria o primeiro bimestre, né? A gente pode chamar assim, mesmo sendo intensivo, eu já consigo lançar essa nota na segunda-feira, tá? E aí eu vou lançar lá direto na plataforma do Classroom. Caso sintam alguma divergência, alguma coisa assim do tipo, também me procurem no particular do WhatsApp referente à nota de vocês, tá? Como falamos lá atrás, a disciplina ela é dividida em duas partes. A primeira parte, metal, né? Nós encerramos ela ontem com a avaliação. E hoje nós vamos entrar em madeira. A parte de madeira é um pouco mais curta, né? Vocês podem observar aí na apostila que tem até menos capítulos. Inclusive, dentro do questionário que eu propus aí para vocês, aula 9, a gente já tem engloba 2 capítulos, né, da apostila. Daqui a pouco, quando a gente entrar propriamente na aula, vamos desbravar isso um pouquinho mais. Mas tudo bem ser um pouco mais curto, né? Então dá até para ser uma aula mais cadenciada, né? Não tem tanta coisa no nosso escopo referente madeira, e a gente vai ter até um plus a mais de algumas coisas, né? Como foi feito em metal também, né? Eu dei um plus a mais para vocês. E temos hoje quinta, amanhã sexta, depois terça e quarta, né? Então serão 4 dias aí com madeira, né? Quinta-feira aquela nossa revisão tradicional de P2, e a nossa P2, né? Que será referente madeira, será na próxima sexta, dia 16. E aí quando estiver mais próximo aí a gente fala mais detalhes. Mas é o que a gente já tinha combinado lá atrás, né? Agora com a plataforma ativa, não vejo problemas referente à data, né? Então a data se mantém, né? O último dia de aula, dia 16, sexta-feira. E aí legal, todo mundo livre de estruturas metálicas e de madeira. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta referente a isso tudo que eu falei, referente à avaliação de ontem? Enfim, alguém quer colocar alguma coisa aqui que seja produtivo para os demais colegas? Professor, referente à prova, quem entregou atrasado? Tipo, não deu para me entregar às 10h15, aí eu lancei 10h20. Será que recebi menos pontuação? Eu aceitei as provas entregues até meia-noite. Acho que você não estava quando eu já falei isso. Não estava não, eu já fui direto fazendo a prova. Valeu, não, acho que você não estava aqui presente quando eu falei isso. Isso, não estava presente. Ok, tá bom? Beleza. Alguém mais? Bom, se não há mais perguntas, vocês receberam aí na plataforma, né, no Classroom, vocês receberam a aula 9, né, e a aula 9, eu coloquei aí para vocês a parte... Professor? Sim? Desculpa atrapalhar. Deixa eu te perguntar, se a gente acabar essa matéria dia 14, certo? Sim.
Né, dia 14. Ela volta no segundo módulo ou não? Não, acabou. É como Acabou. é um intensivo. Isso é novo na escola por conta da pandemia e não só na Data Brasil, mas outras instituições também estão seguindo esse modelo aí. E foi adotado aí por conta... A pandemia, entre aspas, até acabou ajudando, porque como você pode perceber, eu sei que você está entrando esse semestre, mas eu acho que deve estar dando para perceber que tem alunos aqui das 2 unidades da escola. Então, aqui tem alunos de todas as situações, alunos ingressantes, que é o seu caso, alunos de segundo módulo, alunos de terceiro módulo e alunos até que já terminaram os 3 módulos, mas ficou faltando só essa disciplina para poder dar entrada lá no conselho dos técnicos. Então, essa forma que foi colocada essa disciplina, eu acredito que devido ao momento, devido à situação que o Brasil e o mundo todo vem vivendo, né, está sendo uma forma até que interessante aí de conclusão da disciplina. Mas enfim, não prolongando muito a resposta, respondendo a sua questão, não, lá dia 16, né, você falou 14, né, 14 é o último dia efetiva de aula, né, 15 é revisão e 16 é a prova, é o último dia, passou na disciplina, passou pronto para próximas disciplinas do módulo e segue a vida. Ok, professor, obrigado. Nada. Bom, Professor, aproveitando o gancho aí, e como é que vai ficar depois do dia 16? Você tem algum já aparecer ou não? no seu caso você já terminou tudo, não foi? Não faltava só essa... Ah, não, você ainda tem mais um módulo, não é? Eu vou pro terceiro, professor. Como? Eu vou pro terceiro. Ah, tá. Então aí é só aguardar as diretrizes da direção. Achismo agora, né? Creio eu que vai seguir essa metodologia até o final do ano. Achismo, tá? Não estou no achismo. Estou em coisas que eu tenho interna da escola, mas tudo pode mudar aí no decorrer aí do tempo. Afinal de contas, vocês estão vendo aí que algumas escolas já estão com atividades extracurriculares autorizadas, enfim. Cada dia uma nova informação. Mas creio eu, isso é meu achismo, que até o fim do ano será essa forma assim. Vocês pegarão uma disciplina, vão terminar ela, pegarão uma e vão terminar ela. No seu caso que está entrando num próximo módulo, o que é fato é que esse próximo módulo ele vai se estender até fevereiro, isso é um fato. Aí terá o recesso de fim de ano e as aulas voltarão em janeiro, né? E creio eu, aí também mais um achismo, que em janeiro transcorrendo aí questão de vacinação em massa, comprovada a eficácia dessa vacina do governo do estado aí, a que vem da China aí, enfim, creio eu que volte, entre aspas, a um normal presencial, né? Mas isso é um achismo, né? O que eu acho que é mais próximo da nossa realidade é que vai se manter essa forma de conclusão por disciplina até o fim do ano. Porém, no seu caso, que ainda falta mais um módulo, o seu módulo se conclui em fevereiro e com certeza até lá você tem que ter feito todas as disciplinas que faltam para você concluir o curso. Maravilha. Só que não sei como vai ser dia 18, eu não tenho essa informação, para vocês terem ideia, eu não sei nem as disciplinas que eu vou dar aula depois dessa, entendeu? Então, eu não sei nem como que vai ficar, não sei nem como que será do dia 18 para frente, não sei as disciplinas que eu vou ministrar. Alguma, com certeza, né? Algumas, né, no caso, já fui sondado aí para algumas disciplinas, né? Como sempre, mas eu ainda não consegui, não batemos o martelo aí o que eu vou ministrar ou não.
Certo? Professor, todo mundo, Certo. todas as disciplinas, se fosse você, né, o professor, seria ótimo. Aí eu não dormiria. É verdade, professor. Sua aula é sensacional. Meus parabéns, hein? Agradeço. Sensacional, mano. Eu acho que fala vai por tudo, chegando velho. aí que fica da hora, mano. Ó, eu sou emotivo, já falei que eu choro, né? Mas agradeço aí todos. Vou falar o que eu compartilhei com um colega em particular aqui, um de vocês. Tá sendo puxado, viu, gente? Mas assim, é muito prazeroso ter esse feedback de vocês, porque às vezes a gente tem a impressão que fazendo as coisas à distância parece que é mais fácil, parece que é mais tranquilo. Não é não, tá? Toda aula, quando eu termino aqui, parece que eu saí de uma luta de boxe, viu? Porque é complicado você dar aula à distância. É complicado porque você tem que segurar o rojão sozinho, né? E é diferente o ritmo, né? E para manter a atenção de vocês e manter um clima agradável, mesmo sendo um assunto denso, né? Não dá para falar que é um assunto leve, porque não é. É complicado. Então eu dou aula aqui com o ventilador quase grudado aqui comigo, porque não é fácil não. É bem puxado. Mas eu agradeço aí o feedback, porque dar aula é exatamente isso que me motiva a dar aula. Bom, alguma... Oi? Professor, o senhor é fora de série. Dependendo da Anja, que só Anja, só pelo amor de Deus, viu? Ô, mulher difícil. Obrigado. Bom, alguma questão a mais? Eu já falei da prova, já falei... Olha a fofoca! Já falei de todos os demais aí, enfim. Vou recapitular aqui o... Eu tô vendo que tem colegas aqui... Eu vi bem por alto, tá? A entrega de prova de vocês. Eu não tive tempo hoje de verificar quem entregou, quem deixou de entregar. Eu vi que a grande maioria entregou. Mas, por favor, os colegas que não fizeram, seja qual for o motivo, entrem em contato com as meninas lá da secretaria da escola e vejam os procedimentos para vocês fazerem a segunda chamada. Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já vai entrar em Madeira. Vocês receberam aí tanto o questionário da nossa aula de hoje, como uns manuscritos meu, né? Eu sei que vocês ficam com saudades da minha letra, né? Então eu faço isso. Mentira, na verdade eu faço porque é mais fácil mesmo do que ficar digitando na hora. Então eu acho que pôr no papel assim fica mais fácil de colocar. Primeiro eu vou abrir a apostila, que são os capítulos, né, que eu quero falar com vocês. E são capítulos que talvez naquela apostila do e-book esteja um pouco diferente, mas eles também estão presentes lá no e-book, né? Essa daqui é a apostila impressa, né? Eu vi vocês aí comentando, quem já pegou, deixou de pegar a apostila, enfim. São exatamente os... Eu estou seguindo aqui a ordem dos capítulos da apostila. Estou correndo aqui a parte de metal, né? Foi bem puxado mesmo, tanto que a prova ainda faltou questões para pôr. Queria pôr mais, mas enfim, não deu. Não tinha mais uma apostila, professor? Não, professor, 10 já tá ótimo já. Eu acho que eu tinha falado 12, mas aí ainda fui bonzinho, pus 10. Não, a próxima é só 6, tá bom, professor? Madeira é mais curto, prova, né? Madeira é mais curto. Madeira é bem provável que seja menos. Tudo bem. Bom, aqui, começando a entrar no conceito, né, de madeira, e eu já tinha colocado a aula, eu estou colocando a aula para gravar, que é essa que vai no meu canal do YouTube, antes até de convidar vocês. Então já tá rolando. Fala a página aí, professor. Oi? A página que você está, para a gente dar aquela acompanhada.
Da apostila impressa, da que eu versão aqui, o volume que eu tenho é 155. É capítulo 6. Vamos lá 6. no 155. É o primeiro capítulo de Madeira. Aí, já tá na página, já tá no gato já. Bom, a primeira grande conceituação, madeira é mais tranquilo, tá, gente? O maior problema que vocês vão ter aí, que a gente até falou a semana passada, e não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente vai ter uma aplicaçãozinha aí de tangente que nem é necessário, tá? Se vocês observarem o material que eu coloquei aí para vocês hoje, nem é necessário, a não ser se eu peço alguma coisa, como eu pedi aí, algum exercício em grau, mas a gente Tem vai... que converter o grau, né? Pela temperatura. Não necessariamente, assim. mas a gente vai desmistificar aí esses problemas aí hoje juntos. Hoje e amanhã, né? Na verdade, esse material aí que eu preparei, ele engloba hoje e amanhã. Resumindo, a gente vai falar de alguns conceitos de cobertura, né? O que é cobertura, o que a gente começa a falar agora. E aí a gente vai entrar aí numa questão de altura de cumieira, né? O que é cumieira, né? Afinal de contas, quantidade de águas, o que é água. Isso a gente vai falar hoje, amanhã também, muito provavelmente. Cálculo de inclinação e ou declividade, né? Depende de como você chama, inclinação em graus, declividade eu posso falar que é inclinação em porcentagem, declividade em graus. E aí na semana que vem, né, da terça e quarta, a gente vai ver alguns cálculos aí de ripamento, de caibro, alguns conceitos do que é tesoura, o nome das peças da tesoura, e, enfim, madeira, do escopo do curso, é exatamente isso aí que a gente vai falar. Não é muita coisa, não. É relativamente pouco até. Tanto que vocês podem ver aí na apostila que não deve ter nem 20 páginas os assuntos. Vocês já estão aqui na tela, né? E aí o cabeçalho, eu tô seguindo exatamente o que tem aqui no questionário, tá? Então eu vou fazer a explicação aqui da aula e em determinado momento nós vamos dar aquela pausa lá de 20 minutos, meia hora, para vocês responderem aqui o questionário. A gente volta, responde algumas questões e aí finaliza a aula, igual a gente vem fazendo nos outros dias, né? Tá funcionando bem desse jeito. Bom, cobertura, né? Conceito, tem um conceito aqui da questão do grego, a morfologia forma, né? Do que é estrutura, né? A estrutura vem de forma e estudo, né? Ou seja, o estudo da estrutura, enfim. Não é nem isso que eu quero falar com vocês. O que eu quero falar com vocês são essas questões aqui, A, B e C, né? O que são as condições que uma cobertura deve atender? Na letra A, aí, funções utilitárias. O que se chama de função utilitária? Impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e acústico. Essa é fácil, né? É só você pensar. Você tem uma laje e todo mundo sabe, né? Vejam esses dias que delícia, né? Calor. Hoje ainda está gostoso, né? Mas vejam ontem ou antes de ontem, hein? Alguns termômetros de rua aí marcando 40, 39 graus por aí. Se você só tem uma laje, não tem nenhum cobrimento, nenhuma cobertura em cima, como que fica dentro dessa casa, né? Fica parecendo que você está dentro de uma estufa, né? Então, a cobertura, o telhamento, né? Ele tem uma das funções de isolamento térmico, mas isolamento térmico onde? Dentro da residência, né? Não ali na região do telhamento. Então, com certeza vocês já viram muita gente falando, vou pôr um telhado em casa, porque é muito quente minha casa, tal. Aquela laje, ela sofre aquela radiação diária, né? Aquela incidência diária dos raios de sol, né? Ainda mais falando aqui a nível de Brasil, né? Que é um país extremamente quente, né?
a depender da região, aí é praticamente verão o ano inteiro. Então a estrutura, né, interna acaba virando mesmo uma estufa, né, extremamente complicada. Isolamento acústico, né, acaba também, em geral, quando a gente fala de isolamento térmico, ele meio que caminha em conjunto com o isolamento acústico, né, também pelo mesmo motivo, né, você tem uma barreira a mais lá, né, para ruídos, sons entrarem, né, então você também você acaba criando uma estrutura mais propensa a não sofrer os problemas de acústica, né? E a questão da impermeabilidade, né, é extremamente complicado você sanar problema de infiltração de uma laje. É muito complicado, muito chato mesmo, e esse é mais um assunto, né, que não faz parte do nosso escopo aqui, mas é mais um assunto que eu bato naquela tecla lá, que não só o nosso curso aqui, mas todo curso técnico tinha que ter uma disciplina específica chamada Patologias da Construção Civil. E dentro dessa disciplina, a gente teria que conversar muito a respeito de infiltração, né? Que é um problema extremamente chato de se resolver, extremamente chato e extremamente difícil. Não é simples de se resolver problema de impermeabilização em laje, né? Mas a forma mais usual que vemos aí, a forma mais comum aí que se observa de se resolver problema de infiltração, principalmente de laje, é fazendo uma cobertura, né? Ou seja, a cobertura ela acaba também meio que resolvendo um problema de infiltração que há na sua laje, né? Por exemplo, eu moro num apartamento que é o último andar e no começo do ano aqui eu tive um problema de infiltração porque havia quebrado uma telha em cima, né? Trocaram a telha, parou a infiltração, claro, mas o problema de impermeabilização não foi resolvido, né? Então a gente acaba meio que mascarando o problema de impermeabilização, caso haja, né? Se você colocar um telhamento em cima, né? Segunda condição aí, né, de uma estruturação de madeira ou de uma, deixa eu ver como que eu perguntei aqui para vocês, de função, né, de cobertura, uma segunda questão de função de cobertura é estética, né? Entrando na questão arquitetônica da coisa, assim, fica uma coisa mais bonita, né? Mais harmoniosa, você vê aquela questão, aquele telhamento. Então vocês já devem ver aí que existem vários lugares que tem tombamento histórico a nível de Brasil, nível de mundo, onde você vê os telhados assim de formas diferentes, de forma harmoniosa, né? Então você vê que existe realmente de fato uma questão estética, né? na colocação de um cobrimento de residência, né? Então, a primeira questão é aquela questão, como nós vimos aí, da impermeabilização, do problema, um problema caso haja um problema de acústica, um problema de térmico, né? Eu vejo o problema térmico como mais solicitado, né, para a colocação de uma cobertura. E em segundo lugar aí, a segunda questão estética, né, a harmonização, a beleza do local, né? Então vejam a arquitetura dos locais, observem o telhamento dos locais. Vamos falar aqui a nível do Brasil, você pega ali o Pelourinho, você pega ali o Centro Histórico do Recife. São lugares assim que vocês... As cidades mineiras históricas, elas têm um telhamento realmente muito bonito, assim, muito harmonioso de se ver. Então vejam assim que essa questão estética ela é muito visada, né? E ela também é uma das condições para que haja um telhamento, né? Não de hoje, né? Vejam que os lugares aí que eu dei de exemplo são lugares aí que no mínimo tem 300 anos de construção feita, né? E em terceiro lugar, funções econômicas, né? Vejam que muitas vezes depende do tipo da construção, o público-alvo,
o financeiro da sua obra, tem lugares que nem laje fazem, né? Tem lugares que já vão direto para uma cobertura e aí colocam um forro, né? Apenas. E aí entra na questão de função econômica, né? Então, com certeza um telhamento ele acaba se tornando um pouco mais econômico, né? É só você pensar que você está trabalhando com estruturação de madeira, muitas vezes, né? Não só necessariamente madeira, eu posso ter uma estruturação de metal, uma estruturação de concreto, mas falando a nível de madeira, é muito mais barato do que eu trabalhar com concreto. Ou se você está mesmo trabalhando lá com um concreto, jogando uma estruturação em cima, tem a questão que fala ali de durabilidade, né? Fácil conservação dos elementos, ou seja, eu acabo meio que a grosso modo sacrificando o meu telhamento em prol da vida útil da estruturação de concreto da minha laje. E isso acaba gerando uma economia no futuro, né? Então essas são as 3 condições, né, que temos aí para a existência de termos cobertura, né? Seguindo aqui para baixo, né, tipos de cobertura, né? Quem são os tipos de cobertura que existem, né? Quais são essas características estruturais que nós temos? Coberturas naturais, né? Elas, como o próprio nome fala, elas têm origem natural, né? Pode ser pedras, podem ser materiais assim que venham e sejam assim beneficiados pelo homem, mas pouco beneficiados. Então eles usam aí até o exemplo aí na antiguidade, aqueles castelos medievais. Vocês podem observar, não sei se vocês já viram, está meio na moda ultimamente aí, alguns prédios, vocês veem de longe, tem um telhadinho meio de enfeite em cima, de um material cinza, né? Aquilo é a ardósia, né? Então é um material natural, né? Está muito na moda aí usar agora, ultimamente. Então nós temos um tipo de cobertura natural, que tem uma infinidade das coberturas que fala a declividade em porcentagem máxima, né, que ela pode ter. Aqui pedras, pegue a ardósia de exemplo, né, eu tenho aqui ela. Um lugar aí que eu acho bem bonito, que tem uma cobertura extremamente bonita, vamos ver se eu consigo achar até aqui na internet. Ali na Avenida Paulista a gente tem a Casa das Rosas. A cobertura lá ela é de pedra, ela é de ardósia, um pouco resumindo, né, o que é a Casa das Rosas, né? Um dos últimos palacetes da época dos Barões do Café remanescentes ainda na Avenida Paulista, né? E o seu telhamento extremamente bonito. Essa casa ela é mais ou menos de 1880, por aí. Então esse telhamento aqui ele é feito de pedra, né? Se eu não me engano também é ardósia, tá? Então vejam que não são coisas novas aqui que nós estamos expondo, né? Mas tá aí um telhamento extremamente bonito. Vejam que a inclinação dele, né? Ali estava falando pedras naturais, eu posso chegar até 75%. Ele aceita um telhamento mais inclinado, né? Dá até para perceber pela foto aí que é extremamente inclinado. Alguns aqui já devem ter visitado esse local. Ele fica ali no metrô Brigadeiro, né? Recomendo que vocês visitem. Bem bonito o local, tem um jardim assim bonito. Tem um café atrás interessante para você tomar uma água, um café. Levar a esposa, a namorada lá, dar um passeio é bem agradável, assim, bem atrativo. Da onde vêm esses tipos de telhados assim mais inclinados, né? Um pouco de história, né, até, né? Na época, século XIX, Barões do Café, né? Aquela cultura extremamente europeia, né? Extremamente parisiense, né? Se você pega palacetes de Paris, né? Eles têm mais ou menos essa arquitetura e esse tipo de telhamento também. Por que eu tenho telhamentos, falando a nível de Europa, sul do Brasil, mais inclinados, até como esse aqui que nós estamos aqui de exemplo da Casa das Rosas? Justamente que são telhados para suportar neve, né? Vejam bem, a neve, pense como uma neve caindo, né? A neve cai aqui, ela não acumula, né, no telhado e já vai embora logo aqui para as calhas, rufos, ou cai para fora da sua construção.
Se eu tenho um telhamento pouco inclinado, com uma angulação baixa, essa neve com certeza ela vai se acumular, né, sobre esse telhado e você vai estar criando um esforço não previsto. E aí a gente puxa daquilo lá do estado limite de serviço, estado limite último. O madeiramento do telhado também trabalha com questão de estado limite de serviço, estado limite último. Você vai estar saindo do seu patamar de estado limite de serviço, entrando no estado limite último, né, e podendo ter uma ruptura desse telhamento, tá? Então, por isso que locais aí que em geral tem a incidência de neve, vocês podem ver aquelas casinhas de quando mostra alguma coisa de Oktoberfest lá da Alemanha, Suíça, norte da Itália, enfim, regiões que têm grande incidência de neve, eles são regiões propensas a terem telhamento com uma inclinação maior, justamente para que não haja problema com armazenamento de neve de quando ocorre esse tipo de incidência, né? Apenas uma curiosidade mesmo, até porque não faz muito parte da nossa realidade aqui de São Paulo e do Brasil, exceto alguns lugares do sul. E se vocês observarem também, pega Gramado, Canela, essa região, claro que tem todo o viés turístico, né? Mas claro que também as construções lá, elas também, mesmo tendo uma incidência de precipitação de neve bem mais abaixo do que locais que realmente nevam, também eles tendem a ter as construções com essa inclinação, esse tipo de telhamento maior. Esse aqui, né, na Avenida Paulista, é mais mesmo para imitar um cenário europeu, mais especificamente Paris, né, que era o grande charme da época dos Barões do Café, né. Foi mais mesmo só para mostrar aqui a estruturação de pedra natural, né, no telhamento. Enfim, é bem bonito mesmo. Recomendo a visita, não paga nada para entrar, então bem legal lá para levar a esposa, namorada, enfim, bem bacana mesmo. Então vamos voltar aqui para a apostila. Temos aqui os outros tipos de estruturas, né, de coberturas, estrutura vegetal, né, assim um sapé, né, bem comum. Às vezes vocês veem assim quiosque de praia, uma coisa mais rústica, né, oca de índio, né, um viés bem tropical, bem brasileiro mesmo, também serve, né, como um tipo de cobertura. E as demais aqui, todas as outras que nós temos aqui, só de madeira mesmo, uma madeira beneficiada, um tratamento em verniz para que ela não apodreça, né? Madeira tem esse tipo de problema. Madeira serrada. E outros tipos que nós temos. A principal cobertura que nós temos são os telhados, né? O que são os telhados? Vamos ler o parágrafo aqui juntos, né? São as coberturas caracterizadas pela existência de uma armação, sistema de apoio de cobertura, revestidas com telhas, materiais de revestimento. É o sistema construtivo mais utilizado na construção civil, principalmente nas edificações. Sim, 90%, né? Nós temos assim a nível aqui falando de Brasil, né? Telhados, né? E esses telhados eles podem ser estruturação de madeira, estruturação metálica, estruturação de concreto. E aí são assuntos de próximas aulas, né? Como são feitas essas estruturações, né? Como funcionam essas estruturações. E em cima desse telhamento, o que vai? Que tipo de telha vai? Telha de fibrocimento, telha de plástico, telha cerâmica, que são as famosas telha romana, telha francesa. A gente vai entrar um pouco mais, falar um pouco mais a respeito delas um pouco mais para frente. Deixa eu vir aqui no questionário que eu consigo ver aqui. Questão das coberturas planas, né? O que são as coberturas planas? Exatamente o telhado, né? O telhado é uma cobertura plana. Elas são coberturas que podem ser divididas. A sua nomenclatura pode ser exposta em ângulos ou
em porcentagem, cadê? Tá aqui, ó, declividade, porcentagem, então eu posso expor ou inclinação, que é em ângulo, ou declividade, que é em porcento, tá? Limitando-se até 75 graus, acima disso eu falo que é um fechamento lateral, tá? 75 graus é coisa pra caramba, né? É só a gente pensar que 90 graus é algo perpendicular, né? É só eu pegar a minha mão aí, colocar na minha mesa, deixar ela formando um ângulo de 90 graus, isso significa perpendicular, né? Isso são coberturas planas, tá? E aí a estruturação desse tipo de coberturas planas, como a gente falou, pode ser em madeira, em metal, concreto armado, né? E o grosso aqui, como a gente está falando de madeira, vamos falar da estruturação em madeira. Entrando já no capítulo 7, o que eu tenho de interessante no capítulo 7? Eu tenho aqui uma tabela de conversão, mas não é necessário uma tabela dessa, você tendo bem legal na sua cabeça a questão de trigonometria. A gente vai dar só uma pincelada básica e hoje, sim, vocês vão utilizar um pouco de trigonometria, mas eu consigo, aqui no caso da apostila não saiu aqui, mas aqui é em graus, né? Tá até aqui o símbolozinho do grau, o seu correspondente em porcento, né? Então, por exemplo, se eu falo, eu tenho uma cobertura aí que o telhamento ele tem 20% de declividade, significa que eu tenho 11,3 graus essa inclinação. Se a declividade é 20%, eu tenho uma inclinação de 11,3 graus. E assim sucessivamente, né? Se eu tenho uma declividade de 100%, eu tenho uma inclinação de 45 graus. Guardem essa questão aí de 45 graus que a gente vai usar aí para alguns exercícios, né? E eu acho que a parte mais dificultosa de cobertura é quando a gente fala a respeito desses exercícios. Mas não se preocupem que a gente vai falar amanhã só dessa questão aí de exercícios de cálculo de altura de cumieira, que é até o que eu passei no material de apoio hoje de vocês, o que está manuscrito por mim. E aí a gente vai ficar craque juntos nessa questão aí, tá? Bom, aqui descendo um pouco mais, isso aqui eu vou falar em outras aulas, tá? São alguns elementos, né? Oitão, platibanda, beirada, beirais. Elementos de captação, calha, canaleta, ralo, a gente vai falar isso depois. O que são águas, né? Os tipos de telhado, né? De telhamento, né? O que é água? A água é basicamente a queda que tem, né? Então aqui eu estou vendo em planta e aqui eu estou vendo em corte, né? Eu tenho aqui a seta sempre no direcionamento da água, né? Então, se eu falo um telhamento de uma água ou meia água, é exatamente isso aqui, né? Ele tem só um caimento, né? Então, eu uso isso aí em cobertura simples, às vezes uma edícula que eu tenho no fundo do quintal, faço uma colocação aqui de um telhamentozinho, um quiosque, uma churrasqueira, uma quedinha de água só. Muitas vezes, muito provavelmente, acaba me bastando, né, para fazer isso. Duas águas, né, como o nome mesmo fala, né, como o nome sugere, né, eu tenho duas quedas, né, aqui eu estou vendo em corte, caindo para lá, caindo para cá. Eu não estou em planta, essas duas águas, ela não está aqui em planta. E aí aqui nas duas águas tem um termo importante, né, que a gente chama, e a gente já vai começar a entrar com ele hoje, que é a cumieira. Cumieira. Se escreve comeira, mas se fala cumieira. Quem que é a cumieira, né? A cumieira é o ponto mais alto do telhamento, né? Então vejam aqui, eu estou vendo em corte, né? Aqui eu estou vendo uma casa aqui com duas águas em corte. E tem aqui a alvenaria dela, o telhamento. Eu não estou entrando no mérito do que é esse telhamento, como que é feito esse madeiramento, enfim.
mas eu tenho essa bolinha aqui, é a cumieira, né? Ou seja, é o ponto mais alto, né, do telhado. Como o próprio nome sugere, né, cume, né? O que é cume? Se você vê, né, montanha, né, o cume mais alto, né? Então sugere, né, sempre é sugestivo quando se fala a respeito de cume, de coisa, de um ponto alto, né? Então cumieira é o ponto mais alto de um telhamento, tá? Guardem essa informação aí. Um exemplo aqui de um telhado em 3 águas, aqui em planta e em corte, né? Aqui é aberto, né? Muito provavelmente aberto, né? Só que aí você tem aqui 1, 2 e 3 águas e a gente vai ver hoje e amanhã como que eu determino quantidade de até 4 águas, né? Eu quero 4 águas num determinado terreno, né? Numa determinada casa que eu queira fazer. Como que eu determino isso, né? Isso vai ser assunto mais da nossa aula de amanhã, mas transcorrendo tudo bem aqui, a gente já começa a introduzir um pouco hoje. Aqui em planta, aqui em corte, essa linha tracejada, ela representa a projeção da alvenaria da casa, né? Então, o que é esse a mais aqui, né? Essa diferença aqui da linha tracejada até a linha cheia? É o que nós vimos lá em cima, que nós chamamos de beiral, né? Esse é o beiral da residência. Então, se eu for falar para você... Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem de alguém que caiu a internet. Todo mundo, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, beleza. Tranquilo. Certinho. Tá. Sim. Tá tranquila, tá favorável. Caramba, hein? Que brisa que você já tá, hein, meu? Porra, já sou brisado do mesmo jeito. Mas é O dia natural? todo. É natural, né? Natural. Deixa eu ver aqui, socorrer o colega aqui, só um minuto. Caramba. Tá dando até risada sozinho agora, pronto. Você mora sozinho, Gabriel? Bora sozinho. Não é você que mora perto da escola? Sozinho, professor. Esse aí mora com a avó, 2 tio bicho e um casal de podoguei aí, velho. Caramba. E aí, Wesley, você não tinha faltado não, mano? Você tá escondido aí? Deixa eu... Tô tentando resolver os exercícios aqui, velho. De acordo com o que eu entendi. Então aí depois eu vou ver se as minhas contas vai bater com a do professor aí. Opa, então tá bom. Muito provavelmente vamos fazê-los amanhã, né? Mas, se você já está se adiantando... Ô, Rafael. Sim? Depois você pode me mandar essa apostila no WhatsApp, que eu me mudei recentemente e a minha tá encaixotada. Juridicamente não, é melhor você conversar com a Ariane. Tá. Que essa daqui é Ela a mandou um link. impressa, entendeu? Eu tô com a digital aqui, pessoal. Não tinha como ir lá buscar. Ela mandou o link. É só mandar a mensagem pra ela que ela tem um link da digital? Pega o número dela aí e manda pra ela, velho. Existe um link? Tem um link que ela passou pra gente aí, professor. Põe no bate-papo. Só que aí tem que baixar um programa no celular. Pra abrir ele. Joga no bate-papo aqui então, por favor. Beleza, peraí. Aí você pega aí, Gabi, tá bom? Tá bom, obrigada. Que a minha eu não sei em qual caixa tá. Beleza. Deixa eu resgatar o colega aqui que caiu. Aí eu já volto. Voltou. Voltou? Beleza. Ótimo, então. Eu ia mandar um link aí novo, mas se voltou, beleza. Qualquer coisa, só me gritar aí de novo. Voltar lá na questão das águas, né?
Tá, então essa distância que eu tenho da linha tracejada até a linha cheia, eu chamo de beiral, né? E então eu não... Eu falo, 60 centímetros de beiral, 1 metro de beiral, enfim, para que serve o beiral, né? O beiral é para eu não ter infiltração nas paredes, eu não ter problema de escorrimento de água nas paredes. É aquela beirinha, eu fico me protegendo da chuva, né? Esse é o beiral, tá? Então depende do gosto do cliente aí, o tamanho desse beiral, né? Em geral, 60 centímetros, tá? Nos exercícios que formos fazer. Ou eu já vou estar dando como se fosse essa linha toda de fora, que é o que eu dei nos exercícios de hoje. Ou eu falo o terreno, né, o tamanho do terreno, e eu falo 60 centímetros de beiral. Por exemplo, eu falo, eu tenho aqui a largura da casa 5 metros, e eu falo que tenho 60 centímetros de beiral. Quanto que eu vou ter daqui a aqui de telhamento? Eu vou ter 5 metros mais 1,20, né? Eu vou ter 6,20, certo? Isso é bem claro para todo mundo? Se eu tenho beiral de um lado, tenho beiral aqui, tenho beiral aqui, 60, 60 mais 5, 6,20. Bom, vamos trabalhar até 4 águas, tá? E aí a gente vai ver isso... Vamos continuar vendo isso amanhã, né? Mas o que eu quero introduzir hoje, muito provavelmente para algum exercício amanhã, eu vou perguntar para vocês, qual a altura da cumieira de um telhado de uma residência que tem 5 por 10 e 60 centímetros de beiral? Bom, vocês vão ter que me fazer esse desenho, né? Mas aí como que eu chego, né, nessa altura de cumieira e no comprimento de cumieira, né? Como que eu chego nisso? Como que eu chego no comprimento de espigão, né? A gente vai dar nome para essas estruturas, mas essa estrutura que sai aqui da cumieira, que é o ponto mais alto até, aqui essa junção do beiral é o espigão, né? E a gente vai ver depois o nome das estruturas. Vendo em corte, né? Olha aqui o corte, como é que tá. Tem aqui a cumieira, a gente vai ver a altura dessa cumieira e a gente chega na altura da cumieira com auxílio aí das inclinações e da trigonometria. Bom, múltiplas águas, né? Não tem o desenho aqui, mas eu vou mostrar depois as múltiplas águas para vocês. Depois, semana que vem, a gente vai falar de cobrimento, né? Cobrimento é quem? A gente vai falar de ripa, caibro, tesouras, espaçamento entre eles, enfim, esses detalhes mais construtivos, tá? Então isso aqui vai ser o objeto das aulas de terça e quarta. E a aula de hoje e amanhã a gente vai se ater aqui nessa questão de altura de cumieira, conceitos de angulação, conceitos assim desse tipo, dessa natureza. O que eu vou fazer aqui, né? Vou dar aí realmente aí bem pouco, porque eu quero falar das 3 primeiras questões, depois eu vou falar das demais, né? Das 3 primeiras e da última aqui, né? Que eu coloquei o que é cumieira, né? E depois a gente vai falar um pouco das que envolvem cálculo, mas eu ainda não falei com elas, com vocês hoje. São elas as que eu dei aqui no meu material de apoio, tá? Então a gente volta aí depois do tempo aí que eu vou dar para vocês resolverem as questões teóricas. Vou dar aí uns 20 minutos, 25 minutos. Tempo só de tomar uma água, enquanto vocês vão aí resolvendo. E aí a gente volta no segundo tempo aqui da nossa aula, falando da parte de cálculo aqui. A gente vai falar um pouco a respeito de... Aqui não é a primeira folha, essa é a última. Como eu mandei lá no Classroom. Aula 9, né? Madeiras. A gente vai falar da questão da declividade com a angulação, né?
como que funciona isso de declividade, como que funciona isso de angulação, tá? Esse é o objeto do nosso segundo tempo da aula e os cálculos objeto da aula de amanhã, tá? Amanhã eu vou perguntar para vocês qual o comprimento de cumieira, qual a altura de cumieira, qual o comprimento de espigão e por aí vai. Perguntas até aqui? Nenhuma. Beleza, gente. Então até daqui a pouco aí. Professor. Oi. Só uma pergunta aqui. Essa questão de cálculo aí, o senhor colocou a altura do telhamento, mas então é a altura da cumieira, certo? Sim, certo, exato. Beleza. São sinônimos, né? Quando eu falo a altura do telhamento, como a cumieira é o ponto mais alto, então é a altura da cumieira. Não, beleza, tranquilo. Professor, a finalidade do beiral é para impedir a filtração de água nessa parede ou não? Fala de novo aí que cortou. A finalidade do beiral do telhado é para impedir filtramento nas paredes, filtramento de água nas paredes. Sim, ele tem essa finalidade, porque veja bem, né? Imagina um telhado terminando zerado na parede, né? Aquela água, lógico, eu tenho uma calha ali que eu vou direcionar essa água, tal, tem um acabamento, né, feito com calha. Mas caso houvesse uma infiltração nessa calha, ela ia escorrer toda na parede, né? E, enfim, eu podia gerar problemas, um ponto crítico de infiltração que eu posso matar esse ponto criando-se um beiral, né? Fora a questão estética, né? Fica uma coisa mais harmoniosa, mais interessante de se ver. Ah, beleza, valeu. Nada. Bom, gente, 20, 30 minutos, estamos aí de volta. Qualquer coisa é só me perguntar aqui, tá? E vejam aí para responderem as questões teóricas. E aí a gente volta aqui com umas conceituações de cálculo, tá? Eu vou considerar a gravação da parte da aula 1 para eu não correr risco de perder o vídeo agora, tá? Concluindo, e eu já estou iniciando aqui o que eu vou chamar de parte 2 da aula 9, tá bom? Então, até já.